Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez a mais um episódio, a mais um podcast em torno da Palavra de Deus. Estamos vivendo o mês de setembro e é o mês dedicado às Sagradas Escrituras. É claro que todos os dias, todos os meses são dedicados, sim, às Sagradas Escrituras, à Palavra de Deus. Deve ser algo realmente habitual no nosso cotidiano, deve fazer parte da nossa rotina, no nosso dia a dia. Ler a palavra, estudar, se alimentar da mesma, isso é muito importante. E a igreja no Brasil ela faz essa escolha para dar um pouco mais de ênfase e escolhe o mês de setembro, então, para que os católicos, os cristãos possam se empenhar cada vez mais e despertar também, quase como uma campanha de conscientização de estar próximo da palavra, de entender que a palavra ela precisa ser lida, meditada, estudada todos os santos dias. Estamos também no mês muito importante, muito válido lembrar isso. Estamos no mês do Setembro Amarelo, conhecido como um mês dedicado a campanhas, as várias campanhas da saúde emocional. Quantos problemas nós temos hoje do ponto de vista das emoções, da nossa mente, as patologias e as disfunções emocionais causam hoje realmente uma grande preocupação. Quantas vidas nós nos últimos anos temos perdido fruto dessas patologias e que precisam sim ser enfrentadas com seriedade, com responsabilidade. Não podemos deixar passar no silêncio. É uma doença que ela ataca no silêncio, mas hoje é um fenômeno muito forte. E para combater também estas disfunções, essas patologias, temos aí vários profissionais da área, como os psiquiatras, psicólogos, terapeutas. Mas, no meio de todas essas ajudas técnicas, profissionais, temos uma ajuda que ela é indispensável, que é a dimensão espiritual. Então, muitas pessoas já encontraram a sua cura emocional lendo a palavra de Deus, porque Deus ele é o médico dos médicos, e a palavra ela vai nos dando sentido, vai nos preenchendo. Se tem um grande problema hoje a nível emocional, é uma das características da presença ativa, de alguma disfunção, de algum transtorno, muitas das vezes é o vazio. Uma pessoa começa a sentir um vazio tremendo. É uma das características de que as minhas emoções não estão em dias. E a palavra de Deus ela vem e me preenche. Então você, se está ouvindo este áudio e está passando por alguma situação ou vivendo algum tipo de patologia dessa natureza, busque também não só os recursos profissionais, que é justo, mas busque sobretudo também este apoio numa fonte verdadeira também, que é a palavra de Deus. Não esqueça disso. Então São Paulo mesmo é um que vai mostrar com muita segurança, com o tema que nós estamos vivendo, a esperança não nos decepciona. O capítulo 5 dessa carta aos Romanos que nós estamos estudando é um tema muito forte, é um tema jubilar. E quando a gente está lá no fundo do poço, vivendo situações difíceis, é bom a gente deixar essa palavra ecoar dentro dos nossos corações e dizer que ali não é a última palavra, não é a última situação, mas que é simplesmente uma fase, e você é ancorado nessa esperança que é Cristo, você consegue sair de dentro desse poço, porque a sensação muitas das vezes é essa, que a gente está num buraco escuro e não consegue sair. E a palavra de Deus ela é como uma corda jogada ali dentro, e você vai se pendurando, vai se agarrando e vai se puxando, e quando pensa que não, você volta à luz novamente e a ter vida com sentido e plenitude. A palavra de Deus ela ilumina os nossos passos, como diz o Salmo 119. Muito bem, era só uma introdução para que a gente pudesse de fato se aproximar aí do antepenúltimo capítulo da nossa carta. Estamos chegando ao fim dos nossos estudos proposto no mês de setembro. Depois tem o capítulo 15 e o último, que é uma forma de agradecimento geral, que é o capítulo 16.
Então, esses dois aqui são muito importantes para a questão da convivência da comunidade. É de cunho muito mais pastoral. Nós estamos vendo a última parte dessa carta, conhecida como a parte exortativa, paranética, que é essa parte onde Paulo fala da dimensão ética, da convivência dos cristãos. Uma vez que você abraça o novo evento que é Cristo Jesus, como devo me comportar como católico, como cristão, como discípulo de Jesus? O discípulo de Jesus tem características próprias no seu modo de agir. E Paulo, ele vai exortar esses novos filhos de Deus a agirem de maneira clara, coesa e com eficácia. No capítulo 14, é um capítulo profundamente pastoral, onde Paulo ele toca numa realidade que já estava presente nas primeiras comunidades, né? Como lidar com diferenças internas entre os que têm fé mais madura e os que têm consciências mais frágeis, né? Na verdade, ele fala muito dessa questão do crente forte e do crente fraco. Ele vai colocar em contraposição. Na mesma comunidade, as mesmas pessoas que acreditam em Cristo Jesus, que têm a mesma fé, mas tem um grupo que é forte e um grupo que é fraco. Quem são esses fracos na fé? Quem são esses fortes na fé? Tem como a gente identificar, né? É possível identificar. Às vezes fazer uma identificação muito rápida podemos não ser muito justo, né? Às vezes tem uma tendência a identificar os fracos, são aqueles cristãos oriundos do mundo judaico, ainda preso nos costumes, nas leis judaicas, nas leis de purificações, nas leis de cunho alimentares. E esses são vistos como homens fracos, né? São os crentes fracos. E os fortes, assim de maneira muito geral, seriam aqueles que são oriundos do paganismo, são os gentios, né? São os romanos que nunca tiveram um contato com a religião judaica e de repente tiveram um contato com o anúncio querigmático, com o querigma, com Cristo, e aí abraçaram a fé em Cristo, mas sem considerar todos esses costumes judaicos que para eles era muito importante. E aí esses dois grupos se encontram, se unem em um grupo só, que é a igreja, mas com pensamentos diferentes. Mas temos que ter um pouco de cuidado em identificar dessa maneira tão nítida, porque o próprio Paulo, que ele é judeu, ele vai se considerar forte. Então, não literalmente um judeu é um fraco na fé, mas são as características, o modo da gente viver essa fé que vai também nos mostrar se somos fortes ou se somos frágeis a partir do entendimento paulino. Então é interessante a gente analisar e vamos com calma, pontuando alguns versículos, para que a gente possa entender quem são os fracos, quem são os fortes e como são chamados a conviver essas duas realidades, esses dois grupos de pessoas ou pessoas que pensam diferente ao interno da comunidade. Um conceito forte que vai ecoar nesse capítulo 14 é o acolhimento, né? É aquela lei que sobressai a tudo, que é a lei do amor. Independentemente de como a pessoa pensa e tem as suas convicções, elas precisam ser respeitadas. Acolher o outro mesmo quando ele pensa de forma diferente. Agora, até que ponto eu acolho um outro que pensa de maneira totalmente diferente? Uma coisa é pensar diferente, outra coisa é pensar realmente o contrário do pensamento bíblico, do pensamento cristão, né? Aí fica um pouquinho mais... um pouquinho diferente. Aqui nós estamos falando de grupos que têm a mesma fé e se dividem e se divergem sobre algumas temáticas que são secundárias. É muito válido dizer isso. Paulo está preocupado com aquilo que é a essência do evangelho. Então, a verdade é que ele diz que a igreja não é lugar de estar fazendo discussões de opiniões secundárias. Agora, qual seriam essas opiniões secundárias que, de uma certa forma, vivendo ou não vivendo, não vai influenciar na tua salvação? É isso que também é importante ficar claro para que a gente possa viver com tranquilidade ao interno da comunidade. Então, Paulo, nos versículos 1 e 4, Paulo ele começa dizendo: acolhei aquele que é fraco na fé, sem discutir opiniões. Romanos 14, versículo 1. Começa logo assim o capítulo 14. Na comunidade de Roma, havia cristãos de origem judaica,
que ainda observavam práticas alimentares, com certeza, e dias sagrados, né? Que é a questão do Shabat, né? Do sábado, era muito importante para o povo judeu. E havia os cristãos vindo do paganismo que viviam em maior liberdade, né? Então, para o judeu, mesmo se convertendo ao cristianismo, ao sábado para ele não conseguia abrir mão do sábado. Ele não conseguia comer porco, por exemplo, ele não conseguia comer certo tipo de animais que a lei judaica, que está ali presente, os preceitos que estão presentes em Levítico, por exemplo, sobre a questão da lei, a purificação alimentar, né? Então, tinha várias regras que para um judeu era algo blasfemo você viver ou se alimentar. Tem a questão da bebida, a questão do vinho, tem toda uma situação que para um judeu ele encontra muita dificuldade em viver, até porque ele já tinha esse costume na religião judaica. Quando ele passa a ser cristão, ele não quer abandonar isso aqui. E se ele cometer esse tipo de atitude, de alimentar de de algo que foi sacrificado, de uma carne que foi sacrificada a um ídolo, por exemplo, para ele era uma blasfêmia a Deus. Já para um romano que não tinha esse entendimento, para ele não, isso tanto faz. Tanto é verdade que Paulo vai dizer, tudo é puro, né? Tudo é puro. Depende de como a pessoa entende isso aqui que vai criar um problema. A questão do vinho também é a mesma coisa. É permitido beber o vinho, né? E ele vai aconselhar isso, inclusive, para Timóteo, com uma chave, digamos assim, salutar, né? Toma um pouco de vinho, porque faz bem para o teu estômago. Ou seja, mas não tem uma proibição. Então, tudo é a questão da moderação. Como a pessoa vai utilizar, seja a questão das carnes, seja a questão do alimento, da bebida. É o modo como eu lido com isso que vai fazer a diferença. Mas isso não vai influenciar diretamente na minha salvação. Não são critérios salvíficos. E já os judeus, eles viam quase como se eu comer porco, então estou perdido. São Paulo, não é bem assim. E Jesus também, ele deixa claro isso, né? No Evangelho de Marcos, ele vai deixar claro. Tudo aquilo que eu como entra no meu estômago e dali ele diz literalmente, vai para a fossa, né? Ou seja, não é aquilo dali que vai levar o homem para o inferno. O que leva o homem à perdição, diz Jesus de maneira muito clara, é o que sai de dentro do seu coração. São as suas palavras. E Paulo, ele de uma certa forma aqui, ele vai estar levantando esse mesmo raciocínio. Agora ele diz, se o teu beber o vinho diante de um irmão que não concorda, aí São Paulo vai dizer, se isso vai causar escândalo para o teu irmão fraco, e ele diz, é um irmão fraco na fé, porque ainda é um irmão que está seguro ainda só nos costumes, ele não está indo além disso, né? Ainda está preso, digamos assim, só nos costumes, em alguns preceitos, se isso vai causar um escândalo, então você não faça. Se o outro não acredita fortemente que comer carne de porco é um problema, então você não vai comer carne de porco na frente dele para não escandalizá-lo. Mas você sozinho pode comer a carne de porco porque não vai criar um problema, né? Então, o que é que São Paulo está dizendo? Ele não quer que essa comunidade cristã, que tem opiniões diferentes sobre temáticas secundárias, que não venham a se dividir, mas que venham a acolher-se reciprocamente. É o que falta muitas das vezes, né? Hoje na nossa comunidade. Isso aqui era um problema de uma comunidade primitiva, no início da igreja, mas é um problema que se alastra ao longo da história. E ainda hoje, ao interno das nossas comunidades contemporâneas, nós encontramos comunidades divididas por opiniões, né? Por divergir sobre opiniões, às vezes de costumes, de algumas regras, de alguns preceitos que não são essenciais do Evangelho, né? Que não vai influenciar de forma direta na sua salvação. Então, às vezes, a gente acaba sendo uma espécie como os judeus faziam, se preocupando só com os preceitos e os 613 preceitos e esqueciam a essência da Torá, que eram os 10 mandamentos. Então, isso é importante, é uma temática muito atual, né? Então, ficou claro, né? O forte, o fraco é aquele que, por zelo ou insegurança, se apega a costumes secundários, como jejum, rigorosos os dias especiais, como o sábado. Então, esses eram considerados os crentes fracos, né? São Paulo vai identificar. E o forte é aquele que compreendeu que em Cristo tais observâncias não são necessárias para a salvação.
Então ele dispensa de uma certa forma, né? Já o cristão fraco não, ele nem consegue, né, viver sem esses costumes secundários. Mas atenção, Paulo ele não ridiculariza o fraco, nem também vai exaltar o forte. Ambos, né, são discípulos de Cristo e devem respeitar-se mutuamente. No versículo 4 do capítulo 14, ele vai dizer, da carta aos Romanos, ele vai dizer: quem és tu para julgar o servo alheio? Se está em pé ou cai, é para o seu Senhor que está em pé ou cai. Mas se ficará em pé, porque o Senhor é capaz de o sustentar. Então, nós não temos que viver na comunidade cristã nos julgando uns aos outros, mas nos acolhendo. Esse julgamento não cabe a nós, não cabe. Então, Paulo ele vai no versículo 5 e 9, nos versículos 5 e 9, Paulo ele vai distinguir a essência do secundário. O que é essencial? O essencial é viver para o Senhor, seja na vida, seja na morte. Versículo 8 vai dizer: quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Esse é o essencial, né? Qual é o secundário? Práticas alimentares, dias festivos, costumes particulares. Esses podem variar, mas não são critérios de salvação. Quantas das vezes alguém pode chegar junto de você e dizer: você é católico, você não guarda o sábado, está no inferno. Tem gente que diz assim logo, né? Claro que são pessoas que têm um conhecimento ainda muito basilar, né? E dizer que porque não guardamos o sábado já estamos no inferno é perigoso, uma afirmação que você não tem que aceitar, mas também não é para estar brigando com os outros. Essa é uma opinião dele, é uma convicção dele. Mas não são os dias, não são as práticas alimentares, comer ou não comer porco, comer ou não comer certo tipo de peixe, que vai te levar à perdição. Não são critérios, né, para te levar à perdição. Então é importante nós entendermos que esses dias, essas práticas são importantes, mas não são essenciais. Por isso, um pode viver ou não viver, mas não vai criar um grande problema. O importante é se respeitarem. Então, eu tenho meu irmão que guarda o sábado, eu vou respeitar. E eu guardo o domingo, que é o dia do Senhor, com o mesmo critério de tempo de oração, dia de adoração, dia de oração, dia de visitar os mais pobres, os doentes, enfim. Dia dedicado ao Senhor, o católico tem, né? Então, eu vou respeitar também. E assim a gente vive, todo mundo vive bem. Não estamos cometendo nenhuma heresia nesse sentido, né? A grande verdade é esta: Cristo ele morreu e ressuscitou para ser Senhor de vivos e mortos. Versículo 9. Portanto, o que nos une é infinitamente maior, meus irmãos, do que o que nos separa. A gente deveria pensar um pouco. Às vezes nós ficamos assim atrelados naqueles pontos secundários que nos separam, às vezes em ideias, em opiniões, ao ponto que a gente nem se fala. Às vezes tem famílias divididas entre famílias que todas elas se dizem cristãs, que acreditam em Cristo, professam essa fé em Cristo Jesus, e às vezes são divididas. Tem muitas famílias hoje divididas, não por causa de Cristo em si, mas por causa de algumas opiniões que são secundárias. É bom a gente ver, né, e analisar: será que vale a pena eu não falar com meu irmão, mesmo sendo um cristão, e ele também sendo um cristão, eu não falo com ele porque nós estamos divergindo sobre uma opinião, talvez de costume ou de preceito? E Cristo, que morreu por nós, e o sangue de Cristo, não é a essência, não está acima de pequenas opiniões, por mais importante que seja, mas ainda não são essenciais. Evitar o julgamento e o escândalo. Nós estamos no versículo 10 e 15. Paulo ele insiste: não devemos julgar uns aos outros, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Então o julgamento vai ficar para Deus. Ninguém vai dizer: tu está no inferno porque tu faz isso ou faz aquilo. Não, você não tem que assumir já essa posição de julgador, de juízos do outro. Não, você tem que assumir a posição de acolhedor, de acolher. É a prática da caridade, no confronto do próximo. Essa é a nossa missão. O foco não é discutir quem está certo ou errado em coisas menores ou em temáticas secundárias,
mas viver de modo a não ser obstáculo pelo irmão. Se por acaso, vai dizer no versículo 15, se por causa de um alimento se entristece teu irmão, já não andas segundo o amor. Então eu não tenho que escandalizar o meu irmão. Eu vou procurar não escandalizá-lo, não afrontá-lo. Né? Aí a gente já chega e fica, o outro não come aquilo, eu como na frente dele só para enfrentar ou afrontá-lo. Ali já não tem caridade. Né? Respeite, vamos respeitar. O amor é o critério maior. Não podemos ferir a consciência do mais fraco, nem desprezar a liberdade do mais forte. Nos versículos 16 e 19, vai dizer, o reino de Deus é a prioridade da caridade. Paulo chega a uma síntese belíssima. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Versículo 17. Veja só uma belíssima definição, uma belíssima síntese de toda essa argumentação de Paulo. O reino de Deus nem é comida nem é bebida, mas é justiça, paz e alegria. Às vezes a pessoa se atrela à questão da comida, se atrela à questão da bebida, porque não bebe isso, não bebe aquilo, não come isso, não come aquilo, mas muitas das vezes não é justo, né? Não transmite a paz e não deixa o Espírito Santo agir nele. Então, cai por terra tudo aquilo ali, se torna realmente uma religião de aparência, de ritos vazios. Pode até fazer grandes jejuns, mas se você não vive a justiça, não vive na paz, não vive na alegria do Espírito, alguma coisa está errada, meu irmão. Então, a religião, a essência, está exatamente nesses fatores. Ela tem que causar Cristo, o evento de Cristo, o ser revestido de Cristo é um homem que vive na justiça, que vive na paz e na alegria do Espírito Santo. Muito importante isso aqui. Aí é uma comunidade feliz. Quando não tem esses critérios, é uma comunidade que fica atrelada só em costumes, em regras, e não é uma comunidade feliz, é uma comunidade que com frequência se divide, com frequência se massacram, se ferem. Né? Quantas vezes grupos estão feridos exatamente porque não deixam o Espírito Santo agir, porque não são justos, embora fazendo todas as regras, mas muitas vezes não são justos, né? Na sua vida pessoal, na sua vida comunitária. Ou seja, a essência do Evangelho não está nas questões disciplinares simplesmente, mas na vida nova no Espírito. Por isso, procuremos, portanto, as coisas que promovem a paz e a edificação mútua. Versículo 19. Procuremos, meus irmãos, as coisas que promovem a paz e a edificação mútua. A minha edificação, a edificação do outro. Que promova a paz. Se um grupo não está em paz, se uma comunidade não está em paz, não está buscando algo que possa edificar, né, ter uma edificação mútua, ambos crescerem juntos, alguma coisa tá fora do trilho, né? Não é a comunidade de Cristo. Nos versículos 20 e 23, nós vamos falar da responsabilidade da liberdade. Esses homens crentes que são considerados fortes são livres em Cristo, mas também não é livre para a libertinagem. Né? Paulo conclui lembrando que a liberdade cristã ela deve ser exercida com responsabilidade. Nada é impuro em si mesmo, mas se algo escandaliza o irmão, é melhor renunciar. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas que escandalize teu irmão. Então, se aquilo que eu estou fazendo vai escandalizar o meu irmão, então você não faça. Aí daquele que escandalizar um dos meus pequenininhos, vai dizer Jesus, é melhor que você coloque uma pedra de moinho no pescoço e se jogue no mar. Então, temos que ter esse cuidado com o outro. Se você já está maduro na fé, tem essa sua maturidade e não vê necessidade, a sua espiritualidade ela não está sendo alimentada desses costumes, mas respeite aquele que talvez alimenta a espiritualidade dele a partir daqueles costumes. E não significa que ele está perdido, mas é um modo que ele encontrou também de alimentar a espiritualidade dele, a fé dele. Isso é importante. A fé deve ser vivida diante de Deus, com consciência tranquila, mas sempre considerando o bem do próximo. Então, muito importante, o Catecismo da Igreja Católica, nos número 1827, vai dizer: a caridade é o vínculo da perfeição. O escândalo, no número 2284, vai dizer: o escândalo é uma atitude ou um comportamento que leva o outro a praticar o mal.
quem usa a sua liberdade de maneira irresponsável peca contra a caridade. Vejam? Então, isso é muito importante. Algumas aplicações, digamos assim, algumas lições que podemos tirar, algumas lições práticas para a nossa vida a partir desta leitura do capítulo 14 da Carta aos Romanos. O primeiro ponto é distinguir o essencial do secundário. Cristo é o centro. Costumes e práticas são relativos. O segundo ponto é respeitar a consciência do outro. Nem julgar os fracos, nem desprezar os fortes. Terceiro ponto é viver pela caridade. Renunciar a direitos, se necessários, para não ferir o irmão. Porque o amor edifica e preserva a unidade. Quantas pecuinhas poderíamos evitar ao interno das nossas comunidades se nós fôssemos mais amorosos, se nós deixássemos de verdade esse princípio da caridade agir em nós. Às vezes é preciso a gente silenciar diante de algumas falas, diante de algumas... que um irmão às vezes traça algumas falas que não tem conhecimento nenhum sobre a sua pessoa, né? E aí a gente pega aquela ali e já faz uma grande confusão, e enfim, às vezes o silêncio é mais importante do que a gente rebater algumas coisas. Enfim, isso não significa que a gente tem que ser humilhado, né? E não é assim também, né? Mas temos que pedir a Deus esse discernimento. Que hora é que eu tenho que calar? Que hora é que eu tenho que falar? E na hora que eu tiver que falar ou rebater, como eu vou rebater isso? Como eu vou explicar isso ao meu irmão que está talvez me ferindo, né? Eu acho que o modo como nós colocamos as nossas posições é importante para não ferir mais ainda e criar uma fratura enorme dentro da comunidade a partir dessa falta de caridade. Até na correção, na exortação, nós temos que agir com caridade, para que possa dar certo aquele nosso objetivo. O cristão maduro não é aquele que sabe mais, mas é aquele que ama mais. E às vezes eu, por amor à minha comunidade, por amor ao meu grupo, às vezes eu silencio diante de algumas coisas, né? Não diante da injustiça, pelo amor de Deus, não vamos entender errado, mas diante de coisas pequenas, né? A verdadeira medida da fé não está nas discussões sobre o secundário, mas na fidelidade ao essencial. Vivemos e morremos para o Senhor. E se Cristo é o Senhor de todos, então a nossa missão é viver em paz, edificação e amor recíproco. Muito bem, meus irmãos, essas são algumas palavras, alguns pensamentos que foram brotando a partir da nossa leitura, do nosso estudo da Carta aos Romanos, de maneira específica do 14º capítulo. Vejam como é interessante a gente meditar a palavra de Deus. Quanta riqueza, quanta beleza. E diante das leituras, algumas coisas vão sendo iluminadas, alguns pensamentos vão se fazendo, digamos assim, luz. Outras, às vezes, acaba surgindo algumas dúvidas. E aí é o momento de você crescer. Surgiu dúvida, busque conhecer mais, busque ler um outro comentário, ver uma outra interpretação, ver o que é que a igreja diz sobre, o que é que o magistério diz sobre isso, e aí você vai aprofundando a sua fé e vai vivendo melhor interno da comunidade. Que as nossas comunidades possam, de fato, jamais perder de vista o critério da boa convivência, que é o critério do amor. Deus abençoe você hoje e sempre.